Vem cá, mulher. Memórias não são sentimentos. Eu acho que às vezes a gente se anula de pensar sobre certos assuntos. Mas isso é uma coisa muito errada. E memórias não serem sentimentos é uma coisa muito difícil de digerir. Mas vem que você vai entender no decorrer do vídeo. Por longos anos eu acreditei que memórias fossem sentimentos. Por longos anos eu meio que me obriguei a acreditar nisso. E hoje, mais uma vez eu me deparei com um vídeo que me fez entender mais ainda que memórias não são sentimentos. Por que eu tô dizendo isso? Que às vezes a gente tem aquela coisa boa com uma pessoa, sabe? Nossa, sabe aquela lembrança que você moraria nela? Tenho certeza que só de falar, assim, eu tô te lembrando de alguma coisa. Ou de alguém. Ou dos dois. Alguma coisa que você viveu com alguém. Eu também sou assim. Eu acho que isso é meio que um traço humano, sabe? A gente tem memórias muito confortáveis sobre aquela pessoa. E a gente associa, erroneamente, que isso seja um sentimento. Mas não é. É só uma memória boa. E às vezes a gente esquece que as memórias boas, elas só são memórias boas. Coisas que nós vivemos e passou. Acabou. E aí? Por longos anos eu tive essa dualidade. Será que eu amo? Eu não tô falando do meu relacionamento atual. Tô falando de um relacionamento anterior. Porque eu tinha memórias tão confortáveis. Só que aí que tá. O amor não deixa brecha pra dúvida. Eu sei que dói. Eu sei que incomoda. Mas o amor deixa brecha pra dúvida. Não tem. Às vezes é o contrário. Às vezes a gente ama tanto que sufoca. Que dá medo. Que faz mal. Hoje, a gente tava tendo uma conversa. Eu e o pai da Ana. E ó, como é que eu fico? Só de lembrar. Sobre perda. E aí ele lembrou, né, da perda da mãe, que foi algo que mexeu muito com ele. E eu conversei com ele sobre a perda do meu pai, que foi algo que foi difícil, mas que não me desestabilizou 100%, porque eu não tive a chance de ter um convívio incrível com meu pai. Um dia eu comento sobre isso com vocês, é uma ferida completamente cicatrizada. Mas isso tudo fez barulho na minha cabeça, sabe? Isso tudo comoveu algo dentro de mim, me fez entender mais ainda. Por quê? Porque a gente caminhou pra conversa onde? E se fosse um de nós? Por quê? Porque a gente é assim, né? O ser humano é complicado. Porque a gente tava num assunto, a gente meteu outra coisa. E a gente acabou meio que os dois muito mal, muito incomodados. De, tipo, Deus me livre de ter que viver isso. Deus me livre de perder quem a gente ama, sabe? Deus me livre de ter a sensação de enterrar tudo que você tem na vida. E a gente comentou sobre, não só sobre perder um ao outro, mas sobre como deve ser terrível perder um filho. E por que eu tô falando isso? Porque isso é genuíno. É você não querer perder. É você não ter pretensão de abrir mão. É você temer a falta, mesmo que seja mínima. Isso é você ter certeza de algo. Entende? Isso é não sobrar dúvida de que há um sentimento. Então, se há dúvida, não há sentimento. E eu demorei pra aprender isso. E por isso eu quebrei tanto a cara na vida. Porque eu jurava que eu tinha um sentimento inacreditável. Que não existia. Deus! Que não havia. Que não tinha nem motivo pra ver. Então por isso que essa frase ficou na minha cabeça depois que eu vi um vídeo. Porque acho que tudo foi decorrendo no meu dia e me lembrando a conversa de cedo. E esse vídeo, ele foi meio que a conclusão da minha ideia, sabe? Pra trazer esse vídeo aqui. Muitas das vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Muitas das vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Mas a memória, ela é só uma memória. Sabe? Às vezes eu acho importante externalizar até demais. Eu tenho esse mínimo, sabe? Defeito do tamanho de um caminhão. Eu tenho isso, eu boto pra fora, eu não sou de guardar. Como diz meu irmão mais velho, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo. Pra quê? Eu tenho esse problema. Eu sou essa pessoa expansiva. Então, quando você me faz um bem danado, eu vou falar isso, falar, caraca, fulano, você fez isso, você me ganhou, eu sou assim, eu sou uma pessoa aberta. E ao mesmo tempo, eu sinto que quando dá ruim, a gente não tem esse hábito, né? Caraca, você me machucou. Só que eu me peguei notando que, na verdade, eu tenho esse hábito com quem eu amo. Cara, se eu amo de verdade, eu vou pontuar. Eu vou pontuar a cagada que você fez comigo. E isso me faz entender quantas pessoas saíram da minha vida me colocando numa posição de uma coisa que eu não sou.
que é a pessoa que passa a mão na cabeça em cima de tudo. É que, na verdade, a gente não tinha uma ligação suficiente pra eu ter coragem de falar na sua cara o que você fez e o que você não fez, o que você devia fazer e o que eu acho sobre aquilo. Era só isso. E isso tudo, pra mim, é memória. Porque memória nada mais é do que o que você vivencia com alguém. E aquilo vai fazendo uma coletânea de imagens, sons e vídeos na sua mente. Que você, só você, na sua visão e na sua ótica, tem a chance de revisitá-lo daquela forma que você lembra. Por isso, eu amo isso, sabe? A gente fecha o olho e revisita como uma galeria no telefone. Aquele dia tal que você pode nem lembrar o dia, nem o ano, nem o mês, nem a hora. Mas você sabe o que aconteceu. Obviamente que na sua ótica. Isso me remete a uma outra frase que eu gosto muito e acredito muito. Toda história tem o seu ponto de vista, o meu ponto de vista e o ponto de vista certo. Sabe por quê? Porque no fundo, você sempre vai puxar a sardinha pro seu lado e eu sempre vou puxar pro meu. Tá tudo bem. Eu sempre vou ver aquilo do meu jeito e de como eu lembro e como aquelas palavras me ofenderam ou cuidaram de mim naquele momento. Sabe por quê? Porque a gente tem que levar tudo isso em consideração. A circunstância. Cara, eu vivi aquilo no momento que eu tava bem, que eu tava mal. A situação. Cara, mas mediante aquela situação, será que eu merecia? Será que valia a pena? O tempo. Poxa, mas aquela época, naquela situação, sabe? Tudo, gente, é muita coisa. Isso é uma das 1000 camadas de uma memória. E aí a gente parte pro sentimento. O sentimento é forte, é avassalador. É, menina, sentimento é brega. É brega. Se você gosta demais. Se você desgosta a ponto de dizer que odeia. Se você ama a ponto de ser trouxa, de ser boiola pela pessoa. Mas se você perde aquela pessoa, você sofre, sabe? De forma deplorável. Isso é sentimento. Por anos, eu não sabia. Eu não entendia, eu não diferenciava isso. E eu não sabia se eu amava ou se eu não amava. Mas, gente, essa dualidade, ela é real. Muito real. Mas ela tem que ser muito bem dividida, porque um não é o outro. E nem pode ser. Sabe por quê? Porque lá na frente, você pode se pegar pensando, eu perdi tempo aqui. E não tem dor maior no mundo do que você olhar pra trás e pensar, por que eu fiquei aqui tanto tempo? E eu não tô falando de um local, eu tô falando de uma pessoa. Por que eu perdi tanto de mim por alguém? Por que tantas escolhas errôneas? Isso é tão triste. É tão doído. Eu sou a amiga, a filha, a irmã que ouve. A tia. E muitas vezes eu ouvi essa história. Eu vivi isso também, mas eu ouvi muito mais do que eu vivi. E é muito doído isso, sabe? É óbvio que não é um motivo pra você interromper tudo. É um motivo só pra você levantar, sacudir a poeira e caminhar. Recomeçar. Tentar de novo. Só que é aquilo de, cara, você precisa assimilar. E esse processinho é complexo. Esse desentulhar de sentimentos e sensações e situações e memórias é complicado. Porque você tem essa descoberta do sentimento e aí você precisa desentulhar, sabe? Mexer nas gavetas, fazer bagunça, tirar tudo do lugar e parar pra pensar. Tá bom, eu me encaixo onde na vida dessa pessoa? Essa pessoa se encaixa onde na minha vida? Amar tem que ser muito mais sobre como essa pessoa te faz sentir do que como momentaneamente você se sente ao estar ao lado dela. E isso, a longo prazo, é que faz diferença. Sabe por quê? Como que você se sente? Momentaneamente. Momentaneamente você faz um amorzinho gostoso. É delicioso. Mas acabou, né? Ninguém faz amor o dia todo. Talvez você tá fazendo, parabéns pra você. Mas não acaba. Que a vida real é trabalhar, estudar, os corre da vida. Então aquilo ali é momentâneo. Não dá pra você se inspirar e dizer, caraca, eu preciso ficar com fulano. Porque ali, meia horinha por dia, jogando alto. Sei lá, 20, 10 minutos, 15 minutos, sei lá, por dia, fulana me faz muitíssimo bem. Cara, não dá pra você jogar toda a sua vida naquilo ali. Você precisa pensar a longo prazo. Na real, o fulano, a fulana, a pessoa, me faz me sentir muito bem sempre que. E eu gosto dessa alteração. Não de vez em quando, mas sempre que. Sempre que ela lembra no meio do dia, ou ele lembra no meio do dia, eu posso usar aqui qualquer artigo, tá?
que eu sou um ser humano e que eu preciso que alguém me pergunte se tá tudo bem. Sempre que vá fazer compra, lembre de comprar, sei lá, uma uva, um chocolate, um vinho que eu goste e mantém na geladeira, não por ele, não por ela, por mim. Sempre que me salva num momento difícil e me busca em algum lugar, me leva a algum lugar, me acompanha em alguma situação. Sabe por quê? Porque a gente esquece que o cotidiano é o que mantém. O chato, sabe? O repetitivo, o trivial. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu tô 7 anos com a mesma pessoa. O cotidiano é que mantém. Hoje, eu passei mal, até hoje, e eu acordei meio assim. E a gente veio conversando, né? Ele veio do trabalho conversando, eu tô de férias, comigo no WhatsApp, sabendo que eu não tava muito legal e que eu também tava de TPM. E aí ele fez o quê? Ele trouxe pra casa uma barra de chocolate. Não só qualquer barra de chocolate, a minha barra de chocolate favorita. Por quê? Cara, porque ele faz isso, sei lá, umas 4 vezes na semana. Porque a gente mora junto todos os dias. E a gente se vê todos os dias. E ele conhece todos os meus maus humores. E ele sabe que um chocolate na minha vida faz muita diferença. Você entende que é o comum, que é o trivial, que é o bobo? Sabe por quê? Porque pra milhões de outras mulheres isso não ia ser nada, não ia fazer nem sentido, mas pra mim faz. Receber isso faz. Porque pra inúmeras outras pessoas seria ganhar uma rosa, ganhar uma flor, receber um bom dia, receber um eu te amo, ou cara a cara, alguém que abraçasse e ficasse um tempinho ali em silêncio. Eu sei que cada pessoa tem o seu comum, o seu trivial, o seu esperado. Só que a gente tem que parar com esse negócio de esperar que a vida seja pautada e baseada no menor ponto. E eu não tô falando que o sexo tem que ser ou seja o menor ponto. Eu tô falando que a gente esquece que se relacionar com alguém é uma linha enorme, onde a gente vai colocando os nós ou as vírgulas, mas que para que não haja uma interrupção, um ponto final, um corte brusco, a linha, ela é contínua. Ela é comum. Então você precisa fazer com que cada volta que a vida possa te levar a dar, cada vez que isso se estique, fique um pouco fino, um pouco complexo de se lidar com tudo, ou de vivenciar aquela situação, seja um momento de aprendizado e seja um momento de se recuperar junto para poder caminhar. Não existe relacionamento perfeito. Não existe isso. Tira isso da sua vida. Existe sim você lutar todos os dias por uma pessoa que luta todos os dias por você, para que isso funcione. Isso é o que existe. Esse é o esperado. E eu não tô aqui pra cagar regra, porque eu nem acho certo. Meu relacionamento tá longe de ser perfeito. Eu tô aqui pra te dizer o que eu realmente acredito sobre isso. Ter uma memória boa é bom demais. Eu tenho certeza que hoje, estando dentro de um relacionamento ou não, se você parar pra pensar sobre os últimos 3 ex que passaram pela sua vida, você vai ter pelo menos uma memória boa com aquele filho de Deus, com aquela filha de Deus. Pelo menos uma, porque se não teve é preocupante, né? Mas a gente sempre vai ter. É um jantar especial, foi um aniversário seu que a pessoa fez ser incrível, foi uma viagem diferente, foi ao jeito que trata os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, seu cachorro, seja o que for, a gente sempre vai ter. O que a gente não pode fazer é se apegar àquilo e tratar aquilo como sentimento. Tratar a exceção como regra. Isso não pode. Sabe por quê? Porque no fundo, a gente sabe que o sentimento, ele é uma coisa duradoura e ele é uma coisa que só destaca na gente quando é contínuo o cuidado. O carinho, a atenção, o respeito. Ai, Mari, mas eu amei um FDP. Todo mundo já se achou amando ou apaixonado, se encontrou perdido por gostar de alguém que era muito complicado. Mas ali se tratou muito mais de um gostar sozinho. Você já parou pra pensar sobre isso? Eu sinto isso, que se trata muito mais de gostar sozinho. Que geralmente essa pessoa que tem tanto espaço na sua vida pra ser tão sacana, ela não gosta de você. Aqui a gente tá falando de um relacionamento adulto, de um relacionamento decente, onde ambos se gostam. A gente não tá falando de sexo, não tá falando de idade, de etnia, de nada desse tipo. A gente tá falando de 2 pessoas que juntas chegaram a esse consenso de que vale a pena se gostar, de que vale a pena estar junto, que vale a pena caminhar, né? Ter uma vida. É sobre isso que a gente tá falando. Que eu sei que pessoas adultas e conscientes é que estão vendo esse vídeo. E isso é que faz a gente, sabe, a diferenciação ali. De a pessoa que sabe que emoção é emoção e sentimento é sentimento. Talvez esse vídeo bata em você. Talvez você não me entenda. Tá tudo bem também. Talvez você, como eu, seja essa pessoa que coleciona
memórias. E tá tudo bem. Por longos anos eu achei que não tava. Mas tá. Se você souber diferenciar que são só memórias, não são sentimentos, você vai ficar bem. Por anos eu não sabia. E agora que eu sei, eu me sinto cada vez mais curada interiormente. E não só sobre relacionamentos amorosos. Sim, fez uma diferença muito grande no meu coração, na minha vida, tá, gente? Particular, experiência particular. Demorei pra aprender isso. Então fez muita diferença pra mim. A longo prazo, começar a associar de forma correta. E hoje, eu lido muito melhor hoje com tudo por conta disso. Por como eu me sinto, por como eu aprendi a me sentir, a me respeitar, como eu realmente faço isso de revisitar, sabe? Situações, de rir sozinha, sabe? Você lembra assim, nossa, tal dia aconteceu isso, e rir, sabe? Botar pra fora. E sabe, a pessoa que tá com você olhar pra sua cara, tipo, doida, coitada. Às vezes aquela memória é só sua, cara. Não é cabível a compartilhar. Às vezes dá pra comentar e conversar e rir. Quando você tá num relacionamento saudável, tem disso também. De você ter espaço pra pontuar. Caraca, lembrei disso, menino, tem que te contar. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu externalizo quando vale a pena. Aí eu comento ali, entendeu? A gente ri, passa, acabou. Ficou. Ele também. Vem rindo já quando lembra de alguma coisa, solta ali a barbaridade, cada barbaridade. E a gente ri, às vezes eu fico meio assim. Mas passa, sabe? São memórias. E aí que tá. Respeite o espaço do outro para que o outro respeite o seu. Revisite memórias. Memórias são memórias. Respeite aquele momento que você viveu e que talvez foi marcante. Se esqueça, memórias não são sentimentos e os seus sentimentos valem muito mais a pena. Pensa sempre assim, e eu gosto muito disso. De hoje poder olhar para trás e falar, tá, foi legal, foi, mas cara, o fulano, sabe? Esse fulano que tá agora na minha vida, ele me fez ter tantas outras experiências parecidas ou até melhores e que valem a pena a minha memória ser mais fresca, mais vivaz e mais importante, porque ele me faz me sentir importante. Eu espero que você tenha realmente compreendido sobre o que era o vídeo. Eu espero que você goste do conteúdo. Eu gosto de externalizar os meus pensamentos aqui. E eu espero que você tenha entendido. Revisite esse vídeo e torne dele uma boa memória, para que você consiga desbloquear isso na sua mente, sabe? Que memórias não são sentimentos. Um beijo, fica com Deus. E até o próximo Papo de Mulher, que eu nem sei quando vai ser. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você gosta desse estilo de vídeo. Fica com Deus.